és bondoso, tu és misericordioso, e tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, mesmo que eu ainda não seja, tu ainda é fiel. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto rente ao chão, esconde o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas.
Onde nós aprendemos mais a respeito do que a Bíblia nos diz sobre as nossas finanças. E às vezes quando nós falamos de oferta, às vezes as pessoas não entendem, não compreendem, porque quando pensam em oferta, já pensam logo em dinheiro, que estamos falando em dinheiro, e sim, estamos falando em dinheiro. Mas ofertar ao Senhor vai muito além de dinheiro. Representa outras coisas, representa uma vida totalmente rendida ao Senhor, rendida a Deus. E só quem é rendido completamente a Deus consegue ofertar ao Senhor. Quem tem uma vida completamente rendida ao Senhor consegue ofertar a Ele em momentos difíceis e também em momentos bons, porque consegue entender e compreender que Ele é o dono de todas as coisas. E quando nós entendemos que Deus é o dono de todas as coisas, não existe momentos em que eu oferto ou não, mas existe sim um reconhecimento e uma rendição total ao nosso Deus. E quando eu sou rendida a Ele, eu oferto, eu entrego aquilo que há de melhor em mim a Ele. Em 1 Crônicas 29, a Bíblia diz assim: ó Senhor, Tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra pertence a Ti. Ó Senhor, o reino é Teu e Tu governas soberano sobre tudo. A riqueza e a honra vem do Senhor, vem dele. Entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de Ti, e nós tão somente entregamos a Ti o que é Teu. Esse texto, Davi está dizendo isso quando ele chamou o povo e disse: nós vamos ofertar para construir o templo do Senhor. E Davi ficou ali espantado, porque prontamente, voluntariamente, as pessoas estavam ofertando com amor e com alegria, com generosidade e com alegria. E ele chega nesse versículo e diz: quem somos nós para ofertar ao Senhor? Está
aqui um homem que entendeu o princípio de dar, porque Davi nesse texto vai dizer: eu vou dar das minhas riquezas particular para ofertar ao Senhor, para ofertar no templo do Senhor. Davi entendeu o princípio de dar ao Senhor sem hesitar, de entregar ao Senhor as melhores coisas que ele tinha. Na construção desse templo, toneladas de ouro foi ofertada para que o templo do Senhor fosse construído. Nós precisamos entender algo. Quando Deus governa a nossa vida, no ambiente onde Deus governa, não é eu que dou a Deus, mas é Deus que dá. Porque Davi, ele entendeu isso. Ele dizia, Davi em nenhum momento disse, eu vou dar a Deus. Pelo contrário, ele disse, Senhor, quem sou eu para dar algo ao Senhor? Quem somos nós para ofertar algo ao Senhor? Tudo é dele, tudo vem dele. E quando nós entramos nesse ambiente onde Deus governa, nós entendemos. Não é eu que dou, mas é o Senhor que me dá todas as coisas. Eu simplesmente devolvo a Ele o que Ele já me deu. Eu entrego a Ele aquilo que Ele já me ofertou, aquilo que Ele já me deu. Por isso nós precisamos entender, Ele é o dono de todas as coisas. Deus é o dono do teu dinheiro, Deus é o dono da sua vida, Deus é o dono da tua família, é o dono das tuas finanças. Tudo vem dele. Nós simplesmente devolvemos a Ele quando ofertamos. Nós devolvemos a Ele quando ofertamos na casa dele. Por isso nessa noite eu quero desafiar você a dar uma oferta, a pegar aí uma oferta de generosidade, com gratidão, porque o que impressiona a Deus é exatamente isso. É a fidelidade, é a lealdade, é a generosidade. Deus quer que você ame fazer o que está fazendo. Lá em casa nós sempre perguntamos aos nossos filhos, quem é Deus? E eles sempre respondem, Deus é o dono de todas as coisas. Então se Deus é o dono de todas as coisas, não existe em nós dificuldade em dar, porque tudo é dele. Nós só devolvemos o que pertence a Ele. Então eu quero que você pegue agora aí na sua casa. Se você não pode ofertar no templo, mas eu quero que você nessa semana, quando você tiver uma oportunidade, separe uma oferta e seja generoso na direção de alguém. Ame fazer isso para o Senhor. Faça com amor, faça com generosidade. Oferte na direção de alguém que você sabe que está precisando. Seja generoso na direção de alguém essa semana. Eu quero pedir que você feche os seus olhos agora. Nós vamos orar. Eu quero orar por você. Quero orar pelas tuas finanças, orar pela tua família. Quero clamar ao Senhor para que Ele derrame bênção sobre a sua vida. Feche os seus olhos, Espírito Santo, nós clamamos a Ti agora, Senhor. Deus, Tu és o dono de todas as coisas, Senhor. Nos ajude a entrar neste lugar, Senhor, nessa dimensão, nesse entendimento, Pai, de que o Senhor é dono de todas as coisas. Nós simplesmente devolvemos aquilo que pertence a Ti, Senhor. Em nenhum momento permita, Pai, que nos apossemos daquilo que não é nosso, Senhor. Mas nos permita, Deus, a cada dia nos rendemos a Ti e nos rendemos a Tua palavra. E assim como Davi, entendemos quem somos nós, quem sou eu para entregar algo a Ti. Tudo vem de Ti, nós devolvemos simplesmente a Ti, Senhor. Que o nosso coração esteja sempre voluntário, em amor e alegria, ao ofertarmos a Ti. Eu oro agora, Senhor, por cada família, pelas finanças de cada família agora, Senhor. Meu Deus, eu oro para que o Senhor venha com a Tua provisão sobre cada casa. E que o Senhor faça, Senhor Deus, cada família também ser um provedor na direção de alguém. Venha com a Tua provisão sobre nós e nos faça provedores, Senhor, na direção de outras famílias, na direção de outras pessoas. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Olá, queridos. É um grande prazer poder estar aqui novamente,
sendo usado por Deus como instrumento para abençoar sua vida, sua casa, sua família, independente do lugar onde você esteja nesse momento, porque nós sabemos que esse vídeo ele pode alcançar lugares nada ortodoxos, mas independente do lugar aonde você esteja, agora nesse momento eu quero que você saiba de algo. Deus tem um chamado para você hoje. Deus tem um chamado para sua casa, para sua vida. Deus tem um chamado para que você faça diferença na sua família. Deus tem um chamado para que você faça diferença na sociedade que você vive hoje. Deus tem um chamado de vida para você. Então, se você puder aí, independente do lugar onde você esteja, coloque a mão no seu coração agora. Eu quero orar por você nesse momento, eu quero orar nesse início, para que a graça de Deus acompanhe você onde você está, que ela esteja sobre você aí, independente de onde você esteja, que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Hoje é uma noite de transformação, é um dia de transformação, que Deus possa criar esse ambiente de transformação, independente de onde nós estamos. Feche os seus olhos se você puder. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos enche com a Tua graça. Obrigado porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela transforma todos os lugares e todos em quem ela encontra. Que em nome de Jesus, que cada pessoa hoje que está ouvindo essa palavra possa receber um toque da Tua graça, que a Tua presença possa ser, Senhor, ativa agora, independente de onde essas pessoas se encontram, e que em nome de Jesus elas possam viver a transformação que só a Sua palavra pode trazer até nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre algo fantástico que aconteceu na vida de um homem que Jesus encontrou durante o seu ministério, uma transformação que ele viveu e que ninguém esperava que acontecesse, não com aquele homem, não naquele momento. Eu quero falar de como Deus muda todos aqueles que estão num caminho de encontro a Ele, ou melhor, todos aqueles que vão até Ele, como o poder de Deus transforma nossas vidas, quando nós decidimos caminhar de encontro a Ele, caminhar na direção de Deus. Eu sei que todos nós estamos lamentando esse período que nós estamos vivendo, um período onde ninguém está contente com essa situação, a situação que o mundo está passando por causa dessa pandemia, por causa dessa doença, desse vírus que tem assolado a nossa sociedade, assolado a nossa humanidade. Mas eu quero falar algo que eu estava percebendo, de como a nossa sociedade estava caminhando. O que eu percebo e o que eu percebia era que nós estávamos tão preocupados com o bem-estar social, tão preocupados com a qualidade de vida que nós queríamos. Nós investíamos tempo, investíamos força, investíamos aprendizado, tudo para garantir que nós tivéssemos uma vida melhor, que nós tivéssemos uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor. E nessa ânsia de querer viver melhor, as pessoas ouviam de tudo. Apareceu então aí no cenário social os coaches, aquelas pessoas responsáveis por neurociência, os especialistas em neurociência e comportamento, onde nós devemos aprender a se comportar para crescer mais, para ter uma vida melhor. O crescimento humano foi o foco na última década de todas as pessoas. E as pessoas então se dedicavam em ouvir a voz de todos aqueles que davam uma direção ao crescimento para eles. Mas o que a gente percebe é que as pessoas, elas paravam para ouvir quem falava sobre crescimento, quem falava sobre prosperidade, quem falava sobre bênção, mas elas não paravam para ouvir o que Deus estava dizendo, o que Deus dizia. E a voz de Deus é sempre uma voz que nos conduz ao arrependimento. E eu percebo que agora, através desse ambiente que nós estamos vivendo, que a sociedade vive, é o ambiente propício para falar de arrependimento, porque a transformação que Deus tem para a humanidade começa no arrependimento. Esses dias me fizeram uma pergunta interessante. Me disseram assim: Tiago,
O que você está achando do pânico que a sociedade está vivendo por causa desse vírus? Eu parei por um instante e respondi dei a seguinte resposta: o pânico que a sociedade está vivendo é normal, comum, é esperado. Mas uma coisa é incomum e está me deixando completamente apavorado. O que está me deixando apavorado é que a igreja também está em pânico. O anormal aqui é que a igreja também está com medo. Que a igreja hoje está vivendo como se ela não soubesse qual é o seu futuro. E na verdade, uma igreja que não está preparada para morrer com Cristo, que não está aguardando a eternidade ou o fim de tudo, é uma igreja que não entendeu o que o Evangelho diz. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos mais nos cuidar, que devemos quebrar e furar a quarentena porque nós somos igreja. Não é isso. O que eu estou dizendo é que nós não devemos temer, porque uma palavra já foi dada sobre o futuro da igreja, sobre o futuro dos filhos de Deus. Então as pessoas, a sociedade, ela não pode chegar e encontrar uma igreja que está temendo o futuro, porque nós já sabemos como vai ser o nosso futuro. Você já sabe como vai ser o seu futuro, se você faz parte da igreja de Deus. Essa é uma das coisas que o Evangelho nos promete: eu vou preparar lugar para vocês. Então o anormal hoje é a igreja viver com esse temor, viver temendo sobre o que vai acontecer. Por isso que hoje eu quero fazer uma chamada especial para você, que você possa parar para ouvir o que Deus tem para você hoje. Pare para ouvir o que Ele está dizendo para você fazer hoje. Pare para ouvir o que Ele está te pedindo hoje. Deus tem transformação para a sua vida. Deus tem transformação para a sua casa. Corra para Deus hoje. Amém? De acordo com os 3 evangelhos, Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles narram a história de um homem que estava completamente destinado a ter uma vida fracassada. Ele tinha uma história ruim, ele tinha comportamentos ruins e ele tinha um péssimo relacionamento com as pessoas que faziam parte do ciclo social dele. Todo mundo da cidade em que ele morava sabiam da narrativa da vida dele, mas ninguém sabia o porquê ele vivia daquele jeito. Esse homem que nós não fazemos ideia do nome dele, de qual era o nome dele, sabemos apenas a realidade que ele vivia, sabemos a localidade que ele vivia e o que aconteceu com ele após ter corrido na direção de Jesus. Então Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 8 vão narrar a história do endemoniado gadareno e de como a vida dele foi transformada após ter um encontro com Jesus. Mas eu queria aqui rapidamente falar com vocês alguns detalhes, algumas áreas específicas da vida daquele homem que talvez possa fazer parte da nossa vida hoje. E Jesus continua aqui hoje querendo se encontrar com as pessoas para trazer a mesma transformação. Tem detalhes que os 3 narradores, Mateus, Marcos e Lucas, contam a respeito desse homem que às vezes eu olhando parecem ser tão comuns à nossa vida hoje. A primeira coisa que eles narram sobre a vida desse homem é que ele não tinha o nome. Eles não falam qual era o nome daquele cidadão, simplesmente o que ele era. E o que eu pude perceber com isso é que às vezes o nome não tem mais importância, porque a história dele gritava tão alto que não havia mais o que dizer sobre ele. A sua identidade não era mais representada pelo seu nome, mas por aquilo que ele era. E quem era aquele homem para as pessoas daquela cidade? Ele era um endemoniado. Quem era aquele homem para os discípulos que encontraram-se com ele junto com Jesus? Ele era o endemoniado. E eu fiquei me perguntando como viver uma mudança quando tudo à nossa volta já nos julgou, quando nós já fomos rotulados por todos.
Há tanto tempo as pessoas estão rotulando outras pessoas. Há tanto tempo as pessoas estão falando mais da vida das outras pessoas do que quem elas são, que nós nos acostumamos com isso. E essa tem sido a verdade de muitas pessoas. Outra coisa que acontecia com aquele homem, Mateus vai dizer que ele era perigoso, que ninguém se aproximava deles. Ele era violento, ele espantava e espancava todos que se aproximavam dele. Ele era, há tanto tempo ele já estava daquele jeito que as pessoas nem se aproximavam mais dele. Todas as pessoas que se aproximavam ou tentavam se aproximar de alguma forma eram feridos pelas condições que aquele homem vivia. Outra coisa que os evangelhos narram é que ele vivia em um cemitério. E quem vive num cemitério nos dias de hoje? Se você encontrar alguém que diz assim: onde você mora? Eu moro lá no cemitério. A primeira cara que você vai fazer é uma cara de surpresa. Onde você mora? Mas ele vivia no cemitério, uma loucura, um lugar onde a morte reina, mas ele estava vivo, um vivo que agia como se estivesse morto. Como é ruim para a gente perceber que existem áreas das nossas vidas que eram para estar vivas ou para parecer vivas, mas elas parecem estar mortas. Áreas das nossas vidas que eram para a gente estar celebrando, mas nós estamos num funeral. Vivemos como se estivéssemos num funeral, como se vivêssemos em meio a túmulos. Quantos casamentos que eram para estar vivos hoje agem como mortos. Quantos relacionamentos eram para estar vivos, mas estão mortos. Quantos relacionamentos entre pais e filhos eram para fluir vida, mas hoje vivem como se estivessem mortos. Quantos sentimentos, quanta espiritualidade. O que acontece com a gente, que às vezes a gente prefere permitir que as coisas morram, mesmo a gente ainda estando vivo. Como é difícil para a gente perceber isso, que às vezes estamos com várias áreas da nossa vida em lugares de morte. Um dia me disseram assim, que o lugar mais rico da terra era o cemitério. Eu fiquei surpreso, disse: mas como assim? O lugar mais rico da terra é o cemitério? E aí começaram a dizer: porque lá existem sonhos que não foram realizados, projetos que não aconteceram, invenções que não começaram e não se finalizaram, não aconteceram, pessoas que não tiveram suas vidas mudadas. Aquele homem vivia nesse ambiente, um ambiente de muitas possibilidades mortas. Mas você está aqui hoje, podendo correr em direção para aquilo que vai trazer vida para a sua história. Marcos dizia assim, que ele se feria de propósito com as pedras que ele encontrava. Às vezes, as nossas próprias escolhas, as escolhas que nós fazemos nas nossas vidas são usadas para nos ferir, e às vezes nos ferimos constantemente por causa disso. Quem nunca tomou uma decisão em sua vida que depois acabou sendo ferido por ela? Às vezes as nossas escolhas nos ferem durante dias, durante semanas, durante meses, durante anos. Tem pessoas que estão sendo feridas há décadas por causa de suas escolhas. Lucas vai dizer que nada o prendia, nem mesmo correntes. Às vezes a nossa situação está tão difícil que nada mais consegue segurar. Nem a moralidade que nós achamos ter, nem a religiosidade que nós podemos alcançar, nem terceiros com as suas teorias e com a sua sabedoria. Às vezes nada mais tem controle sobre a nossa situação. E o que nós fazemos quando isso acontece?
Não há o que fazer. Por último, Lucas vai dizer assim que ele andava nu. E essa é a pior parte. Todos tinham acesso à vida daquele homem. Todos sabiam quem ele era. A sociedade, ela tem um costume. Nós mentimos para que as pessoas não saibam quem nós somos. Nós mentimos para que as pessoas não saibam quais são os nossos problemas, os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Nós mentimos para parecermos melhores. Nós mentimos para alcançar uma vaga de emprego, para conseguir uma promoção no trabalho. Nós mentimos para alcançar sucesso com algum relacionamento. Nós mentimos o tempo todo. Mas aquele homem não tinha mais como mentir, porque todos sabiam quem ele era. A verdade de quem ele era estava exposta para todos. A única coisa que ele podia sentir era vergonha. Era a única coisa que ele sentia de si mesmo. Como uma pessoa desse jeito poderia ter a sua vida mudada e transformada? Como isso poderia acontecer? Até que Jesus foi em direção àquele homem e tudo foi mudado. Ao contrário do que a sociedade da época acreditava, com seus conceitos e sabedoria, com a visão que eles tinham de que aquele homem estava condenado a viver uma vida em meio aos túmulos, endemoniado. Jesus, ele não aceitava esses argumentos, ele não aceitava esses relatos, porque ele carregava algo que era muito maior do que a sabedoria humana. Enquanto as pessoas tentavam se aproximar daquele homem com as suas ideias e pensamentos humanos, Jesus chegou até aquele homem com o poder de Deus. E é o poder de Deus que tem transformado vidas até hoje. É o poder de Deus que não permite que a sociedade médica, que as pessoas entendam como assim, como uma pessoa pode ser transformada nesse nível. É o poder de Deus que age na vida das pessoas. E hoje esse poder está disponível para você, para sua família, para sua casa, para mudar a sua história. Deus quer transformar a sua vida. Ele quer te ensinar que nele nós não precisamos viver uma vida de temores. Ouça a voz de Deus hoje através da história desse homem e corra para Jesus, corra na direção de Jesus, corra, não importa o que tenha acontecido na tua vida, corra até a direção dele, porque ele tem poder para mudar a sua história, para mudar tudo à sua volta e para te dar um destino. Essa é a melhor parte. Nós estamos destinados a se encontrar com Deus. Certo dia, e eu termino por aqui, Jesus tinha ressuscitado e ele chegou até a se encontrar com os seus discípulos. E quando ele se encontrou com os seus discípulos, ele fez questão de mostrar as suas marcas. E ele disse: aqui estão as marcas que eu carrego por causa da humanidade. Aqui estão as marcas. O interessante é que ele já tinha ressuscitado. Ele já tinha, o poder de Deus já tinha atuado na vida dele, ele já tinha ressuscitado. Mas as marcas ainda estavam lá. Ele estava vivo, mas as marcas ainda continuavam lá. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas? Ele estava dizendo assim: olha, por mais que existam marcas na sua vida, elas não vão impedir você de ter vida em mim. As marcas estão aqui, mas eu carrego a vida de Deus, e a vida que eu carrego de Deus eu entrego para vocês. As marcas da sua vida não vão impedir você de ter um encontro com Jesus. Efésios 1:20 vai dizer assim, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus, que é o Espírito de Deus, age hoje na vida de todos aqueles que se encontram com Deus.
Esse mesmo poder está hoje disponível aí, aonde você está. Não sei se é a tua casa, não sei se é no teu emprego, eu não sei onde você está, eu sei que esse poder está disponível hoje para transformar a sua vida, para fazer com que essas marcas não tenham mais eficácia de travar o teu destino, que é estar em Deus. Então hoje, se tem um encontro com Deus hoje, corra na direção de Jesus hoje. E finalizando, o endemoniado gadareno, quando ele teve a sua vida transformada, a cidade ficou impactada quando chegou lá e encontrou ele conversando com Jesus normalmente. E aí, por causa de tudo que tinha acontecido, Jesus acabou indo embora. E o endemoniado gadareno queria ir com ele. E Jesus disse: não, fique aqui. Volte para sua casa e para sua cidade e conte a sua história. E essa é a melhor parte. Jesus poderia ter dito para ele assim: volte agora para os sacerdotes e vai estudar teologia, vai estudar as leis, mas não foi isso que Jesus disse para ele. Jesus disse assim: agora vai lá e conte o Evangelho, conte o que o Evangelho ocasionou na sua história. E hoje esse mesmo Jesus está aqui dizendo para você: ei, conte a sua história, mas permita que eu transforme ela primeiro. Depois que a sua história for transformada, a sua história vai ser usada para mudar a tua casa, a tua família, tudo ao seu redor. Permita que Jesus mude a tua história hoje. Permita isso. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você puder, aí onde você está, se você puder ficar de pé, nesse momento, fique de pé. Não porque eu estou pedindo, mas em uma atitude que você está mostrando agora, não para mim, não para quem está aí do seu lado, mas para Deus. Uma atitude que você está dizendo diante de Deus: Deus, eu estou hoje colocando a minha vida na direção do Senhor. Eu estou indo em tua direção. Fique de pé e diga: Senhor, eu estou entregando a minha vida. Eu quero me encontrar contigo. Deixa o Senhor transformar a sua história. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, porque a tua palavra, ela sempre transforma vidas, tem transformado a minha vida até hoje. Eu nunca imaginava que eu ia viver tanta transformação, mas o Senhor a cada dia tem feito coisas novas. Eu te louvo, eu te engrandeço, eu te adoro por isso. Mas que agora eu te peço, Pai, por favor, que cada pessoa que esteja ouvindo essa palavra possa receber um toque da tua graça, do teu amor, e que a tua misericórdia possa se fazer presente, transformando a história de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você foi tocado por essa palavra, se Deus falou com você através dessa palavra, deixe um comentário nesse vídeo. Vai lá: Deus mudou minha vida, essa palavra falou comigo. Fale o que você sentir, deixe que Deus fale através de você. Eu fui tocado por essa palavra. Mas deixe um aviso para a gente saber que Deus está tocando vidas. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas que você puder. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga o pastor Tiago de Souza e a pastora Leia de Souza. Se possível, deixe uma mensagem no direct para a gente, para que a gente possa orar por você. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, e até a próxima.